Eu tô sentindo que é pra eu fazer isso. Eu acho que isso é de Deus porque eu tô sentindo. Eu acho que Deus concorda com isso. Será? Será que os nossos sentimentos são confiáveis? Eu quero convidar você hoje para ler um texto que está em Gênesis, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 16. Se você assistiu o vídeo anterior, em que eu falo a respeito da oferta que Caim e seu irmão Abel ofereceram a Deus, você sabe em que ponto da história nós estamos. Nós paramos no versículo 5 do capítulo 4, em que o rosto de Abel vai se transtornar após perceber que ele foi reprovado por Deus, assim como também a sua oferta. E esse rosto transtornado nada mais é do que um reflexo daquilo que estava cheio o coração de Caim. Caim vai ficar com o coração cheio de ira contra o seu irmão Abel e o seu rosto vai se transtornar. O seu corpo, a sua expressão vai representar, vai ilustrar aquilo que estava dominando o coração de Caim. Nós paramos nesse ponto da história e agora eu quero continuar com você esse texto. Leia comigo o versículo 6. O que será que vai acontecer? O que será que Caim vai fazer diante da reprovação de Deus? Versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Veja só, a primeira coisa que eu quero destacar com você nesse ponto da história é que Deus continuou falando com o seu povo. Como assim continuou falando? Lembra que o homem e a mulher, Adão e Eva, habitavam o Jardim do Éden. Eles moravam no Jardim do Éden, onde a presença de Deus se manifestava. Eles caminhavam com Deus, eles eram amigos de Deus. Mas a realidade no Jardim do Éden era totalmente diferente. Ali no Jardim do Éden, o homem e a mulher tinham uma natureza limpa. Quando eu falo sobre natureza, eu estou falando sobre o estado interno do homem. Eu estou falando sobre aquilo que impulsiona o homem, sobre a sua essência, vamos colocar dessa forma. A natureza do homem e da mulher era uma natureza limpa. Eles podiam escolher estar com Deus ou desobedecer. Eles podiam escolher estar com Deus ou fazer o mal. E eles escolheram conhecer o mal. O mal, então, passou a morar dentro deles. E agora a natureza deles já não é uma natureza limpa, é uma natureza condenável. Uma expressão que a Bíblia usa é: agora eles passam a ter uma mente reprovável, uma mente inclinada ao mal. A tendência do homem e da mulher agora é o pecado, é fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Se Deus é bom, é fazer o que é mal. Se Deus é justo, é fazer o que é injusto. Se Deus é correto, é fazer o que é incorreto. Se Deus é amor, é agir como quem não ama. Agora, a natureza do homem é inclinada nesse sentido e ele não consegue não agir dessa forma. Mesmo assim, Deus vai continuar falando com a sua criação. Não mais como antes, porque agora ele não pode habitar no meio da sua criação, porque a sua criação agora está cheia de trevas, e Deus é luz, e em sua infinita santidade, sabe, na sua grandiosidade, se ele realmente se manifesta, o homem morre, porque o homem agora é pecador. Ainda assim, Deus vai dar um jeito, digamos assim, né? Tô falando na linguagem humana. Deus vai se manifestar e ele vai continuar falando com os seus. Ó, gente, esse bebezinho acordou, ele quer participar do vídeo. Então Deus, ele vai se manifestar na história, ele vai continuar falando com a sua criação. E isso, gente, mostra o tamanho do amor e da misericórdia de Deus, porque, pensa, aqueles que ele criou para serem sua imagem e semelhança o rejeitaram, escolheram desobedecer, escolheram não estar com ele. Mas Deus, em seu infinito amor e misericórdia, sabendo da nossa fraqueza e limitação, e nos amando muito e desejando restaurar o nosso relacionamento com Ele, Ele vai continuar se manifestando na história e vai guiar a sua criação de forma que esse relacionamento fosse restaurado. Deus vai aqui nesse texto tentar despertar Caim, sabe? Deus está ensinando Caim a como lidar com essa nova realidade. A realidade de que agora eles têm uma natureza inclinada ao mal, que é uma realidade muito diferente do Jardim do Éden. Então Deus está ensinando o homem a como viver de forma a agradar o coração de Deus, de forma a estar alinhado ao coração de Deus nessa nova realidade. Isso é muito amor, isso é muita misericórdia. E da mesma forma que Deus está ensinando Caim, Deus também vai ensinar a mim e a você hoje.
E a primeira coisa que Deus ensina para Caim é através dessas perguntas, que são perguntas retóricas. Obviamente, Deus sabia a resposta de todas elas, mas através dessas perguntas, Deus está tentando trazer Caim à consciência. E o primeiro passo, digamos assim, o primeiro ensinamento é que Deus está ensinando Caim a refletir e a fazer um diagnóstico do seu coração. A palavra de Deus vai usar a expressão sondar o coração. O Espírito Santo sonda o coração. Ele faz um diagnóstico. Quando o Espírito Santo ele sonda o nosso coração, ele revela aquilo que está escondidinho, ele mostra pra gente a nossa intenção, ele nos ajuda a reconhecer o nosso erro. E a gente passa a ter consciência do nosso pecado. E a partir dessa consciência, a gente pode então se arrepender e receber o perdão de Deus. Né, filho? Tá todo amassado. Então, olha só, Deus está dizendo assim, Caim, acaso se você fizesse o que é certo, se você fizesse o bem, você seria aprovado, não seria? Será que você foi reprovado por mim porque eu sou de fato injusto? Ou será que existe algo muito errado no seu coração? Caim, por que você está irado? Por que você está irado contra o seu irmão? Caim, investiga o seu coração, não dê voz a esse sentimento. Não deixe com que esse sentimento te domine de forma que você externalize ele numa atitude que é reprovável aos meus olhos, que vai fazer muito mal a você e aos que estão ao seu redor. Tome cuidado, Caim. Avalie a intenção do seu coração, porque agora existe o pecado, e o pecado é como um personagem que está rondando, esperando uma oportunidade para te dominar e destruir a sua vida. Mas antes que ele faça isso, Caim, domine o pecado, não permita que ele se materialize, não permita que ele te guie e te faça ter ações reprováveis. Deus diz o mesmo para mim e para você. Será que quando a gente se ira com o nosso irmão e a gente começa a querer agir contra ele, será que realmente a responsabilidade é dele, única e exclusivamente? É claro que às vezes existe sim uma parcela sobre o outro, mas será que é só ele ou eu preciso investigar o meu coração? Por que eu tenho tanta dificuldade de lidar com certas pessoas? Será que só a pessoa é o problema? Ou ela, às vezes, revela algo que eu não gosto em mim mesma? Já reparou isso? Às vezes a gente não gosta muito de uma atitude em determinada pessoa e a gente critica e julga aquela atitude, mas nós somos iguaizinhos e é por isso que nós não gostamos. É por isso que incomoda estar com aquela pessoa, porque ela me faz lembrar de algo em mim que eu não gosto. Ou quando algo me é dito, alguém fala algo pra mim que me machuca, será que aquilo que tá me machucando é só porque aquela pessoa é sem noção de falar aquilo? Ou isso tá mal resolvido no meu coração e eu preciso resolver? Será que quando eu estou com inveja de alguém, é só culpa da pessoa porque ela tá contando as coisas que ela conquistou, ou a felicidade dela, ou eu tô mal resolvida, ou eu tô vazia, ou eu ainda não encontrei sabe, a minha satisfação em Deus e por isso eu não consigo ver os outros felizes. Sabe o que Deus está falando pra gente? Vamos parar de justificar? Vamos parar de ficar querendo achar explicação para os nossos sentimentos que vão gerar ações equivocadas? Vamos investigar o nosso coração, sondar o nosso coração, para que a gente se arrependa disso e domine isso, de forma que não se perpetue em ações que são contrárias ao coração de Deus, que vão gerar morte sobre a nossa vida, que vão gerar morte sobre a vida do outro e o pior de tudo, que vai ferir o coração do nosso Senhor, a quem nós devemos amar e que é digno de todo amor e de todo louvor. Vamos ver o que Caim vai fazer mediante essa fala de Deus. Versículo 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Sabe o que Caim fez? Caim ignorou. Caim ouviu o seu sentimento. Caim deu ouvidos à ira que ele estava no coração e agiu sendo dominado, controlado por esse sentimento de ira. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Não haja pelos seus sentimentos, haja pela palavra de Deus. É bem verdade que os sentimentos, muitas vezes, vão estar alinhados ao que Deus está falando, porque Deus vai purificando os nossos sentimentos através da ação do Espírito Santo. Então, nem sempre o que você está sentindo não é de Deus. Muitas vezes é sim, está alinhado ao coração de Deus, só que só tem uma forma de você saber se isso realmente
tá alinhado ao coração de Deus, ou os seus sentimentos, os seus achismos estão te enganando, sabe? Porque o coração é enganoso. E a única forma é conhecendo a verdade, conhecendo a palavra de Deus. Quando você conhece a Bíblia, quando você conhece a palavra escrita, a palavra revelada de Deus, você conhece também os atributos de Deus. Você fica familiarizado com a forma como Deus fala, com aquilo que é valoroso para Deus, com aquilo que Deus reprova. Dessa forma, a sua mente vai sendo purificada. E aí, quando vier aquele sentimento, quando vier aquela sugestão, quando vier aquela emoção, quando vier aquele achismo, você vai conseguir peneirar, sabe? Você vai fazer um filtro. Você vai peneirar, você vai filtrar, você vai refletir sobre aquilo que você está pensando, achando, sentindo. E aí, você peneirando isso com a palavra de Deus, aquilo que é mentira, aquilo que é enganoso fica e aquilo que é verdade passa. Então, isso é muito importante. Caim vai fazer isso? Não, Caim vai ignorar completamente aquilo que Deus estava falando, vai dar voz ao seu sentimento, à sua ira, e ele vai matar o seu irmão Abel. E a Bíblia diz que Caim matou Abel, se eu não me engano, em 1 João. Se você fica curioso para saber de onde eu estou tirando as conclusões que eu faço, eu sempre deixo na descrição os versículos que eu usei, as passagens da Bíblia que eu usei para embasar esse vídeo, tá bom? Se eu não me engano, é em 1 João, mas eu vou deixar aqui embaixo, dar uma conferida lá. A Bíblia diz que Caim matou Abel porque as ações do seu irmão Abel eram justas. Porque as ações que Abel tinha, o comportamento de Abel, era o comportamento de alguém que amava a Deus. E isso vai causar ira no coração de Caim. Caim não vai se conformar com isso. Caim vai ficar incomodado. Aqui eu quero falar uma coisa pra você. Se você ama a Deus, não espere agradar as pessoas. Não lute por isso, não lute pela aprovação humana, porque a Bíblia já nos garante que quanto mais próximos de Deus, quanto mais amarmos a Deus e vivermos conforme a vontade de Deus, muitos vão se incomodar, não por causa deles em si, mas porque o inimigo muitas vezes, através deles, vai querer te atacar, porque você está caminhando na orientação conforme a vontade de Deus, e isso vai incomodar. Aqueles que não estão em Deus vão ficar extremamente incomodados. E é exatamente isso que acontece aqui com Caim. Tem um vídeo em que eu falo a respeito da briga, né, entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher, entre aqueles que amam a Deus e entre aqueles que não amam a Deus, os descendentes da serpente, e aqueles que amam a Deus. E nós vivemos essa batalha. Caim aqui está representando justamente aqueles que não amam a Deus e que se permitem serem dominados pelas forças malignas. E que aí, quando o inimigo domina, eles querem destruir aqueles que amam a Deus, na tentativa de impedir que a vontade de Deus seja feita. Mas posso te contar um segredo? Eles nunca vão conseguir. A vontade de Deus vai ser feita, independente da gente, porque Ele é Senhor. Mas nós temos o privilégio de participarmos daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele está construindo. E nesse processo de participar, talvez algumas pessoas se levantem contra nós. Não por causa de quem nós somos em si, mas por causa daquilo que carregamos, que é a verdade, que é a presença de Deus. Então, se você está vivendo isso, é muito natural que quanto mais a gente se aproxime de Deus, mais algumas pessoas comecem a nos distratar. Sabe, conversas como, ai, agora ela é Santa Roma, ai, agora ela é de igreja, ai, gente, vamos ver até onde vai durar. Coisas assim machucam. Mas fique firme, resista, continue amando a Deus. Nós não somos perfeitos, não somos mesmo, mas nós amamos a Deus e queremos amar cada vez mais e não vamos desistir. Não desista desse processo. Saiba que pessoas vão se levantar e às vezes elas nem se dão conta disso, mas permaneça. Caim aqui, infelizmente, vai matar o seu irmão Abel. Abel vai ser considerado o primeiro mártir, digamos assim. O primeiro que morreu por amor a Deus. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Gente, Deus mais uma vez volta na história e vai falar com Caim de novo. Só que agora, lembra que eu falei que a primeira coisa que Deus ensina é o diagnóstico? A segunda coisa que Deus vai ensinar pra gente é que uma vez que nós já pecamos, ou seja, nós não fizemos o diagnóstico, nós não conseguimos dominar o pecado, e aí acabou que a gente deu voz para ele e pecamos. Aquilo deixou de ser só um sentimento e se tornou de fato um pecado, se tornou uma ação que vai contra o coração de Deus e causou muito mal. Uma vez que isso já aconteceu,
Então agora Deus vai partir para o segundo ensinamento. Arrependa-se. Existe perdão para você, mas você precisa se arrepender. Para receber perdão, é preciso se arrepender. Então Deus está falando, Caim, o que você fez com Abel? É claro que Deus sabia o que Caim tinha feito com Abel, mas quando ele faz essa pergunta, ele está dando a Caim, mais uma vez, assim como fez lá com Adão e Eva, a chance de se arrepender. Gi, eu não consigo dominar o pecado, eu já falei muito nessa vida. Arrependa-se, pare de justificar, pare de culpar o outro. Deus tem perdão para você. Olha o que Caim respondeu para Deus. Ele disse, caso eu sou responsável pelo meu irmão? Que resposta debochada, né? Ele está querendo dizer, o que eu tenho a ver com meu irmão? Por que você está me perguntando isso? Isso mostra o nível de condenação do coração de Caim. Caim já estava tão mergulhado nos seus pecados que o seu coração estava já blindado. Ele já não conseguia deixar que a voz de Deus penetrasse o seu coração. E, gente, deixa eu falar uma coisa. Quanto mais nós caminhamos em pecado e vamos abafando a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo está falando, arrependa-se, o Espírito Santo está falando, pare de fazer isso, viva de forma diferente. E a gente, não quero saber, eu faço isso por causa disso, eu me comporto de tal forma por causa disso. E a gente vai justificando, se achando na razão de agir como agirmos. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente abafa a voz do Espírito Santo, até chegar um momento que a gente não vai ouvir mais. E aí, gente, tá tudo perdido, porque aí vamos ser nós por nós mesmos. Isso significa o fim. Caim já estava muito corrompido, ele já não conseguia ouvir a voz de Deus, ele já não tinha nenhum tipo de temor. Temor, gente, não é medo de Deus, mas é uma reverência, é o entendimento de quem Deus é. Imagine falar assim com Deus, olhar para Deus e falar assim, o que eu tenho a ver com meu irmão? Em outras palavras, ele tá falando assim, matei mesmo, tô nem aí. Entende? Caim já tinha perdido totalmente o temor. E a Bíblia diz que sem o temor é impossível alcançar a sabedoria. Sem o temor é impossível alcançar a Cristo. É impossível viver com Deus sem temer a Ele, sem entender que Ele é Deus e que nós devemos submissão, nós devemos reverência. Isso é muito importante. Então não deixe chegar nesse ponto. Dê voz àquilo que Deus está te falando. Dê ouvidos, àquilo que Deus está te falando. Versículo 10. Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Uma vez que Deus deu a chance de Caim se arrepender, ele não se arrependeu, então veio a condenação. E assim é com a gente. Gente, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Ele nos dá a chance, Ele nos ensina a fazer o diagnóstico, Ele nos chama ao arrependimento, mas se nós estamos constantemente nos voltando contra Ele em rebeldia, agindo como inimigo dele, vai chegar a hora que a condenação vai vir, vai chegar a hora que o castigo vai vir, porque assim como Deus é misericordioso, amoroso, Ele também é justo. A justiça vai ser feita. Então Deus aqui está atribuindo a Caim o seu castigo. E esse castigo envolve, por exemplo, a maldição de Caim. É a primeira vez na história em que o homem foi amaldiçoado. E amaldiçoar é lançar praga, é desejar que o mal venha sobre aquela pessoa. E isso é muito triste. Deus não fez isso com Adão, Deus não fez isso com Eva, porque eles ainda existia uma possibilidade de quebrantamento. Nós vimos esse quebrantamento de Eva quando ela tem Caim, ela mostra que ela voltou a confiar no auxílio do Senhor, né? Mas Caim aqui já estava num nível de perdição muito grande, e ele vai ser amaldiçoado pelo próprio Deus. Um outro castigo que Deus vai colocar sobre a vida de Caim é que agora a terra, lembra que ele era agricultor? Agora a terra não vai mais corresponder a Caim em nenhum nível, porque pensa só, quando Adão foi retirado do Jardim do Éden, um dos julgamentos de Deus sobre Adão é que agora, no mundo pecaminoso, a terra não corresponderia com muita facilidade. Então Caim ia ter que lidar com a praga, ia ter que lidar com as ervas daninhas, ia ter dificuldade para conseguir tirar o sustento da terra. Mas agora com Caim as coisas ficaram muito piores, é como se não houvesse mais esperança para ele. Porque agora não é que vai ser difícil mais tirar o sustento do solo, ele não vai vir.
Ah, como que Caim sobrevivia? Ele vai ter que sobreviver daquilo que já brotou por si só da terra. Então, por isso ele vai se tornar um fugitivo errante. Ele vai ficar vagando como um nômade, porque sem a possibilidade da agricultura, não tem como você fixar. Você deve ter aprendido isso na escola. Quando o homem aprende a plantar, quando o homem aprende a tirar o seu sustento ali da terra onde ele habita, ele consegue fixar, ele consegue criar ali, construir uma casa, morar num lugar fixo. Mas se ele não tem essa condição, ele precisa ficar vagando pelo mundo, buscando por local onde tem alimento, onde tem uma árvore frutífera, onde tem um animal. E aí agora essa é a condição de Caim. Então Caim vai ficar vagando pela terra. E ele vai fugir da presença de Deus também, porque ele está condenado agora diante do Senhor. Então o sangue do irmão dele, de Abel, caiu sobre a terra. E aí Deus diz que da terra o sangue do irmão dele clama por justiça. Porque ele foi morto, né? Porque ele foi assassinado. Nós estamos falando do primeiro assassinato da história. Olha só a diferença. Quando o homem e a mulher moravam dentro do Jardim do Éden, não tinha pecado, era tudo maravilhoso. Eles viviam numa harmonia perfeita. Agora, fora do jardim, inimigos de Deus, em desobediência, a gente já tem coisas terríveis acontecendo por causa do pecado. Nós temos o primeiro assassinato. Gente, assassinato não é coisa de Deus. Talvez, às vezes a gente fica assim, Deus, mas né, por que o Senhor permite essas coisas? Entenda, nós pecamos, nós escolhemos viver longe da presença de Deus. Não era esse o plano de Deus e é por isso que Ele vai fazer justiça. É por isso que a justiça de Deus chegará, porque isso está errado. Esse é o primeiro assassinato da história, uma pessoa foi morta. E quando Abel foi morto, o sangue dele caiu na terra. E a Bíblia vai dizer que o sangue de uma vida derramada, o sangue do assassinato, ele profana a terra. Ou seja, a terra que é santa, ela se torna profanada, corrompida, suja, sabe? É triste isso, está profanando a terra. A Bíblia vai nos dizer que uma vez que a terra foi profanada com o derramar do sangue de um inocente, só existe uma forma de fazer propiciação, ou seja, de liberar o perdão sobre essa terra, que é derramando o sangue do assassino, daquele que cometeu essa violência, daquele que matou. Vamos continuar comigo, vamos ler o versículo 13. Olha a resposta de Caim diante do castigo que Deus derrama sobre ele. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Olha, Caim vai achar que Deus está sendo injusto, que o castigo que Deus está colocando com ele é pesado demais. Às vezes nós somos assim. A gente tem uma tendência de querer julgar a justiça de Deus. E a gente fica falando, Deus, tu és muito cruel, tu és muito duro, como podes? Nós, seres humanos, que não sabemos de nada, Ele é Deus que criou todas as coisas. Deixa eu te dar um conselho, se submeta à justiça de Deus. Tenha plena convicção de que Ele é extremamente justo, extremamente bom. Ele é bom por completo, Ele é justo por completo, Ele é misericordioso por completo e Ele ama por completo. Então confie na sentença dEle, confie naquilo que Ele está determinando, confie naquilo que Ele está fazendo. Nós não temos condições de julgar a justiça de Deus. Olha o absurdo, Caim está dizendo, Deus, eu acho que você está pegando muito pesado comigo. Ele tinha matado o próprio irmão. Você consegue entender isso? Quando a gente lê esse texto, a gente fica abismado com essa fala de Caim. Opa, como assim? Você está dizendo que Deus foi injusto? Você matou o seu irmão. E Deus está jogando um castigo sobre você que nem envolve a sua morte ainda. E você está considerando isso injusto? Mas a gente faz isso muitas vezes. A gente muitas vezes quer ponderar a justiça de Deus. Tome cuidado com isso. E aí, Caim vai argumentar algo com Deus. Ele vai falar assim, Senhor, agora eu vou ter que ficar correndo da sua face. O que ele está querendo dizer com isso? Não, ele não poderia mais estar na manifestação de Deus. Deus estava ali se manifestando a ele. É como um lugar de culto, um lugar de adoração. Deus está se manifestando a Caim, falando com Caim. Mas a partir daquele momento, Caim não poderia mais estar ali diante de Deus, porque ele estava recebendo uma condenação. Caim não se arrependeu, Caim quis continuar sendo um inimigo de Deus, caminhando contra a vontade de Deus. E agora ele vai ter que fugir da face do Senhor. Ninguém foge da face de Deus de fato, no sentido de que Deus sabe de todas as coisas. Mas tem como você não se relacionar mais com Deus.
Fugir da face de Deus é fugir de uma restauração do relacionamento, é fugir de uma intimidade, é fugir da presença de Deus. E Caim agora está condenado a isso. Eu acho que esse é o pior dos castigos. É o mais triste de tudo, né? O que ele perdeu de mais triste, mais lamentável. Mas depois de tudo isso ele vai falar assim pro Senhor: agora eu vou ficar fugindo pelo mundo aí, e aí é óbvio que qualquer um que me encontrar vai querer me matar. E esse versículo às vezes gera um pouco de dúvida, porque a gente fica pensando, mas não existia só Caim, Abel, Adão e Eva? Que outras pessoas são essas? E a gente esquece que a Bíblia não nos diz quanto tempo passou entre um versículo e outro. A Bíblia não nos diz quantos filhos ao todo Adão e Eva tiveram. Então a gente precisa fazer um esforço aqui de entender que Adão e Eva viveram muito tempo. A Bíblia vai dizer que Adão viveu 900 anos e durante esse período ele teve muitos e muitos filhos que povoaram a terra. E esses filhos vão casar entre si e ter mais filhos que vão povoar a terra. E a gente não sabe em que época isso aconteceu, quantos anos já tinham se passado desde que o casal tinha sido expulso do Jardim do Éden. Então é muito provável que nesse momento da história não existisse só Caim, Adão e Eva, no caso Abel tinha sido assassinado. Mas não, muito provavelmente existia já uma certa comunidade, um grupo de pessoas que estavam dominando a terra como Deus tinha instruído, que estavam se espalhando pelo mundo e enchendo a terra. E aí quando Caim fala isso, ele tem medo dessas pessoas, porque essas pessoas, quando soubessem do que tinha acontecido, elas iam querer vingar o nome de Abel. E é por isso que Caim então vai dizer: é óbvio que vão me matar. E aí olha, e era o que ele merecia, certo, gente? Porque lembra, ele é o assassino, ele derramou o sangue. Para que a terra receba o perdão, é preciso derramar o sangue do assassino. Mas olha a resposta de Deus. Deus vai dizer no versículo 15: mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Deus vai dizer para Caim: não, Caim, eu não vou deixar que te matem. Eu vou colocar em você um sinal. E esse sinal, a Bíblia não diz o que era, mas era algo visível, de forma que as pessoas percebiam e entendiam que não era para matar Caim. Então Deus vai colocar sobre Caim um sinal que vai impedir que ele fosse morto. E aí, muita gente lê esse versículo e pode pensar assim: então Deus está sendo injusto, porque Caim não vai morrer como ele deveria por causa da morte de Abel. Mas não é que Deus está sendo injusto aqui. Aqui nós estamos vendo um outro atributo de Deus, que é a longanimidade. Ser longânimo é demorar para se irar, é ter paciência, é dar tempo. Deus não vai permitir que Caim fosse morto, fosse assassinado, que o sangue de Abel fosse vingado pelos próprios seres humanos, porque Deus estava dando tempo à humanidade. Ele estava dando tempo à humanidade para que ela se fixasse, porque senão, gente, começaria um ciclo de vingança, um ciclo de morte. Alguém ia vingar Abel matando Caim. Aí alguém que era da família de Caim, que gostava de Caim, que aprovava o comportamento de Caim, ia querer vingar Caim matando essa pessoa. Ia começar um ciclo de morte. Deus não deseja que isso comece. Então ele vai falar para Caim: não, Caim, não vai ser dessa forma. Deus está dando tempo para a humanidade fixar, e Deus também está dando tempo para que a humanidade voltasse para ele, sabe? Para que a humanidade se arrependesse. Deus está sendo longânimo. E aí ele vai decretar que aquele que assassinasse Caim receberia 7 vezes mais a vingança de Deus sobre ele por ter desobedecido a ordem de Deus, que era não matar Caim. Mas e aí? A justiça de Deus ficou por aberto? Caim não vai receber aquilo que ele merece? Não, porque Deus é justo e um atributo não exclui o outro atributo de Deus. Gi, mas como Deus então vai operar a sua justiça, sendo que ele não quer que matem Caim? Eu vou te contar. Nós pecamos, nós desobedecemos, nós escolhemos viver longe de Deus. É isso que a decisão de Adão e Eva no Jardim do Éden representam, quando eles comem do fruto proibido. Uma vez que nós escolhemos por esse caminho, uma vez que o mal passou a viver dentro de nós, nós merecemos a condenação eterna. Nós morremos espiritualmente, nós passaremos pela morte física, mas nós merecemos a morte eterna. Essa é uma condenação que nós merecemos, é a justiça de Deus operando.
Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele quer restaurar o nosso relacionamento, Ele quer nos dar mais uma chance, Ele quer nos perdoar, Ele quer liberar perdão sobre os nossos corações. Mas só existe uma forma de fazer isso, sem que Deus contraria um atributo importante dele, que é a justiça. Então, a justiça precisa ser feita. Para que Deus não haja de forma injusta, um sacrifício eterno precisa ser feito, o preço precisa ser pago por alguém. E é nesse momento que Deus decide, então, entrar na história como ser humano. Ele vai encarnar no corpo de homem, 100% homem, 100% Deus. 100% homem para que de fato a justiça fosse feita e um homem fosse sacrificado. 100% Deus para que ele pudesse ser santo e eterno, e então esse sacrifício fosse computado como um sacrifício eterno. E agora, por causa do sacrifício dele, eu posso ser perdoada. Você pode ser perdoado. E a justiça de Deus continua operando, assim como o seu amor e a sua misericórdia. Deus em nenhum momento se contradiz. Então, a justiça vai ser feita de um jeito ou de outro. Aqueles que não se arrependem, aqueles que não querem restaurar seu relacionamento com Deus, aqueles que não querem se tornar amigos de Deus, eles receberão a condenação da morte eterna, porque a justiça de Deus recairá sobre eles. Aqueles que amam a Deus, que desejam restaurar seu relacionamento, que desejam ser amigos de Deus, recebem esse privilégio, recebem essa possibilidade por causa do sacrifício de Jesus, porque a justiça de Deus recaiu sobre Jesus Cristo. Lembra que eu falei que somente o sangue do assassino pode liberar perdão sobre a terra? Pois bem, na cruz, Deus se faz assassino. Ele recebe a culpa pelo assassinato que ele não cometeu. Ele se faz assassino diante de Deus na cruz do Calvário, para que eu e você não precisássemos pagar o preço pelo nosso pecado. E diante da misericórdia e do amor de Deus, tivéssemos o nosso relacionamento restaurado com o Senhor de forma justa. É por isso que é tão escandaloso o amor de Deus. É por isso que a cruz e a obra da cruz, de Cristo na cruz, é tão maravilhosa, que nos deixa sem palavras para esse amor. Pensa comigo, ao longo de toda a história da humanidade até aqui, mas tudo que nós ainda viveremos, quantas vidas não foram retiradas? Quantas pessoas não foram mortas injustamente? Quanto sangue inocente não foi derramado? Quanto pecado não foi cometido? Quantos atos de violência contra o coração de Deus não foram realizados? Quantas vezes eu e você não cometemos uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali? Quantas vezes nós não fomos invejosos, orgulhosos? Quantas vezes nós não fofocamos? Quantas vezes nós não usamos a nossa língua para matar o coração de alguém? E tudo isso que nós fizemos foi computado sobre Jesus. E ele se fez pecado por mim e por você. Derramou o sangue dele sobre a terra. E agora a terra recebe o perdão por causa do sangue de Cristo. A Bíblia diz pra gente que o sangue de Abel clama por vingança, por justiça, mas que o sangue de Jesus fala muito mais alto. Sabe por que o sangue de Jesus fala muito mais alto? Porque o sangue de Abel clama por justiça, por vingança, mas o sangue de Jesus clama misericórdia, perdão, amor. Em Cristo há perdão para você. Siga o ensino de Deus, faça o diagnóstico do seu coração, se arrependa e você receberá o perdão que foi conquistado na cruz do Calvário. Quando Davi estava na barriga, eu gostava de cantar um louvor para ele, que é assim, ó. Ó, filho, vamos cantar, é assim, ó. Jesus deixou toda a sua glória e veio ao mundo como homem para nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador,
o único Deus nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Jesus verdadeiramente te ama. Veio ao mundo como homem pra nos salvar.